Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 28, versículos 1 a 15. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 16, versículos 1 a 11. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 24, versículos 1 a 12. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 20, versículos 1 a 18. A ressurreição de Jesus. Sua aparição às mulheres. Jesus aparece a Maria Madalena. Os judeus subornam os guardas. Passado sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e Salomé compraram aromas para embalsamar a Jesus. Muito cedo, no primeiro dia da semana, o domingo, foram ao túmulo, sendo ainda escuro, e diziam elas entre si: quem há de remover a pedra da entrada do túmulo? Eis que tinha havido um grande tremor de terra, pois um anjo do Eterno descera do céu e, chegando-se ao sepulcro, removera a pedra e sentara-se sobre ela. A sua aparência era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. Os guardas, receosos dele, tremeram e ficaram como mortos. As mulheres chegaram ao nascer do sol. Olhando, viram revolvida a pedra, que era muito grande. Mas o anjo disse às mulheres: não temais, porque sei que procurais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque ressuscitou, como disse. Vinde e vede o lugar onde ele jazia. Entrando no túmulo, com o anjo que lhes falara, viram um moço sentado ao lado direito, vestido de um alvo manto, e ficaram espantadas. Não encontraram o corpo de Jesus, e eis que o anjo e o moço, que também era um anjo, lhes disseram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos do que vos falou quando estava ainda na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue às mãos de pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Então elas se lembraram das palavras de Jesus e deixaram apressadamente o túmulo, tomadas de medo e grande alegria, e foram correndo avisar os discípulos. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras que estavam com elas relataram estas coisas aos apóstolos. Elas se separaram, incumbindo-se cada uma de levar a notícia a este ou a aquele discípulo. Madalena correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava e lhes disse: tiraram do túmulo o Senhor e não sabemos onde o puseram. Então saíram Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Corriam ambos juntos, mas o outro discípulo correu mais ligeiro do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Tendo-se abaixado e olhado para dentro, viu os panos de linhos postos no chão
porém não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, e entrou no túmulo. Ele também viu os panos de linho e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os panos, mas dobrado num lugar à parte. E retirou-se admirado. Então entrou também o outro discípulo e viu e creu, pois ainda não compreendiam a Escritura, que era necessário ressuscitar Jesus dentre os mortos, e voltaram os discípulos para casa. Maria Madalena, que voltara ao sepulcro com Pedro e João, por ali ainda ficara, da parte de fora, junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e novamente viu 2 anjos com vestes brancas sentados onde o corpo de Jesus fora colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Respondeu ela: Porque tiraram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, virou-se para trás e viu Jesus em pé, mas sem saber que era ele. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse Jesus: Maria. Ela, virando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me toques, porque ainda não subi ao Pai. Mas vai a meus irmãos e dize-lhes que subo para meu Pai, para meu Deus e vosso Deus. Reunindo-se novamente as mulheres que se tinham separado com o fim de espalharem a notícia, eis que Jesus as encontrou e lhes disse: Salve! Elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e prosternaram-se diante dele. Então lhes disse Jesus: Não temais. Ide e avisai a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Enquanto elas iam, vieram à cidade alguns soldados da guarda e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia sucedido. Estes, reunidos com os anciãos, tendo consultado entre si, deram bastante dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: Os discípulos vieram de noite e furtaram o corpo enquanto dormíamos. Se isto chegar aos ouvidos do governador, nós o persuadiremos e vos livraremos de cuidado. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como lhes haviam recomendado. E esta versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Maria Madalena foi noticiar aos que haviam andado com Jesus, os quais estavam aflitos e em choro, que elas se haviam encontrado com ele e que ele lhes mandara seguir para a Galiléia. Eles, porém, ouvindo dizer que Jesus estava vivo e que tinha sido visto por ela, não acreditaram.
Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.